Bom, Drigão, eu sempre pergunto aqui como que as pessoas entraram nesse mundo gigantesco, automotivo, do tamanho de um interior de um up, que é o mercado automotivo. Eu queria saber de você. Você falou já, deu uma palhinha aí da Brasília do seu pai e tal. Eu queria saber quando que o carro te fascinou, ou se só te fascinou depois que você começou a trabalhar. Não, fascinou desde criança. Na verdade, tudo que eu escolhia para ganhar era carrinho de plástico. Sabe os carrinhos de plástico? Sim, de feira? De feira. Então tinha feira perto de casa, todo aniversário com carrinho de plástico. E eu tinha uma coleção de carrinho de plástico. E aí, todos os tamanhos, nada caro, não era nada absurdo. E eu transformava os carrinhos. Com os amigos nossos lá, pegava roda de e tal, e comecei a transformar isso com pequeno, 5, 6 anos, depois até 10, sei lá. E aí tudo que veio derivado disso, né? Então aí eu tinha carrinho, brincava, adorava carro. E comecei a ir avião também, gostava de todos esses negócios. E aí foi para lado de bike, né? Então eu tive uma Caloi Cross e uma BMX. Light. E na verdade eu montei uma Extra Light, né, com as peças de alumínio e tudo. E aí eu participava de campeonato do meu bairro mesmo. Então eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Uhum. E lá no meu bairro tinha pista de cross. E a gente desde pequeno, fazia Caloi Cross. O negócio era Caloi Cross. Então a gente montava, eu aprendi a desmontar e montar a bicicleta inteira, já com 12 anos. Sim. E a gente fazia campeonato de BMX. Era o BMX ou Caloi Cross? Tinha uma BMX Pantera com aquela roda estrela. Com a roda estrela de nylon, de PVC. Não era a que tinha o tambor. Não, a estrela mesmo. A estrela, mas essa era nylon também. Que tinha uma espuma na frente com uma pantera. Isso, assim, tinha espuma, tinha uma no cano do quadro também. Freio, jogava fora, só freava com o pé atrás. Com o pé atrás, porque era plástico, não segurava. Muito ruim o freio. E eu já tinha as rodas de alumínio, a vermelha e a azul, né? Aí a gente montava. E a Caloi Cross tinha um detalhe legal, né? Não só pelo peso, mas para saltar era legal pra caramba em rampa. Então as mais pesadas você caía, e a mais leve ia mais, você pegava o embaraço, saía, voava. Sonhava aquilo lá. Então, meu sonho foi carrinhos. Comecei a para essa parte tudo que se movimentava. Então, tinha um sonho já de trabalhar nisso. Falei, eu quero carro. Nisso. Como era uma febre a bike quando a gente era moleque, né, meu? Era. Hoje não é na mesma. Não tá querendo tirar a rodinha. Mano. Então, não é. Com 8 anos. Eu falo, velho, você não tem noção da liberdade que é. Na nossa época, o bicicross era loucura, todo lugar tinha. Era loucura. E quem não tinha que arrumar alguma coisa parecida. Então pegava uma bike que não era cross e ia junto. Ceci. Não, era Caloi Berlinetta. Berlinetta era feia. O freio pra trás. Eu tinha uma também, eu transformei ela em cross, mas aí não deu muito certo. Acabei conseguindo arrumar do meu vizinho lá uma Caloi Cross. A minha irmã ganhou uma no Bozo, nos cavalinhos do Bozo. Cavalinho do Bozo. Vai revelar na cidade. Ganhou uma no Bozo. Dava o Bozo, o cavalinho que chegava primeiro ganhava a gama. Berlinetta que freava pro pedal. E você viu o preço de uma hoje, né? Nossa, ela voltou a vender, a Caloi Extra Light. Então, tá um absurdo uma bike dessa. E aí eu gostava disso, aí foi a época do skate, aprendi a andar de skate também, fazia as manobras de skate. Mas depois de um tempo voltamos para bike, voltamos para Caloi Cross, porque a gente aprendeu a fazer a parte de freestyle também. A gente tinha uma galera que fazia freestyle, sabia fazer aquelas rodopiar, tudo. Aí mountain bike, aí crescemos, fomos para mountain bike. Então minha vida sempre foi com bike junto. E desde a faculdade, fui morar fora, fui embora com 17 anos, fui embora de casa. Não expulso, foi porque eu gostei de fazer engenharia mecânica. E isso me guiou, então. Eu gostava disso e derivados. Então, de carro, derivado era bicicleta e skate. O trike chegou agora, né? Muito depois eu te conto também. Sim. E eu pensei em ir para aeronáutica. Na verdade, meu primeiro foco foi aeronáutica. Eu gostaria de ou engenharia aeronáutica ou pilotar avião. Só que aí desviou um pouco. Eu não consegui, era Barbacena, se não me engano, eu não consegui. Não perdi as provas e minha mãe adorou eu perder as provas. Ela falou, não vai com avião que é perigoso, isso é coisa de louco. Vai para engenharia e tal. E eu perdi as provas de Barbacena. Eu estudei pra caramba e fui fazer o vestibular pra USP em São Carlos. Sim, consegui, deu certo. Foi a USP mesmo, o FSCar era do lado. Ah, tá. E a engenharia mecânica era lá, fui fazer engenharia mecânica e mecatrônica junto. E aí deu certo, graças a Deus deu. Aí eu descobri que era aquilo. Mecatrônica? Era mecânica com ênfase. Só coisa facinho, né, Drico? Só coisa facinho, né? Mas eu vou dizer que é o seguinte... Almoçava logaritmo. Logaritmo, geometria analítica, espacial. Então, e aí sua cabeça desvirtua para esse lado de engenharia, mas por outro lado a paixão só foi aumentando. Então, tinha os mini bajas. Então, os amigos nossos começaram a fazer mini baja para o campeonato SAI.
Eu participei no começo, não deu para participar tudo, mas um time sempre estava de olho naquilo ali. E aí só foi a paixão aumentando, né? Desenhava muitos carros, não como design Pavone, mas a gente desenhava algumas coisas também já na época. E aí começamos a fazer projeto mesmo, voltado a isso, né? E bike do lado, né? Tinha controle remoto também, algumas coisas. Eu sempre vivi em volta disso aí, os carros, bike, mais a parte de tudo que se move, né? Mas a engenharia mecânica foi a base certinha para poder desenvolver, projetar o carro, entender todo o movimento de cada mecanismo. Então foi a base legal. Eu gosto muito de falar com engenheiros que lidam com o público, porque na minha cabeça, eu fiz economia antes de fazer jornalismo, tal, não terminei, mas enfim. E nesse meio tempo você vai conhecendo todo tipo de gente no trabalho. Eu trabalhava com uma coisa, estudava outra, enfim. O engenheiro que lida bem com o público é o cara, para mim, mais completo, porque ele é um tradutor das coisas que a gente não consegue entender. Da técnica ou das palavras difíceis. Não, assim, você explicar, por exemplo, a diferença de uma plataforma PQ 24,5, enfim, para MQB A0. É muito difícil quando o engenheiro tem apenas o estúdio dele, o escritório dele, para te dar de referência. Quando a pessoa vai lá, é mais chão de fábrica tal, e conversa, eu acho muito louco. Mas além da engenharia, você fez alguma outra coisa? Fiz. Depois da engenharia, aí eu fiz MBA também, né? Fiz MBA aqui, fiz nos Estados Unidos, uma parte lá. Fiz o George Washington também, que é um Project Management, também, que essa parte de gestão. Que aí, como eu fui indo para a parte de gestão, tem a técnica de base, mas eu fui desenvolvendo. Mas você foi no meio do caminho já de volta? Depois, já com 30 anos, na verdade, eu me tornei supervisor na empresa e aí eu fui galgando para esse lado de gestão. Então, eu fui fazer esse lado direcionado. Não, mas eu quero saber a carreira. Aí você fez lá São Carlos, USP. Fiz a USP. Fácil de entrar, tranquilo? Fácil de entrar e de sair. Fácil de entrar. Sair pior. Fácil de sobreviver. Muitos desistiram, só para lembrar. Muitos falaram, não é isso aqui, não é meu mundo. Foram muitos embora. jubilaram. Muitos jubilaram. Né? Eu tenho contato com a maioria deles ainda. É legal pra caramba. E tá ali em São Carlos não te levou direto pra Volks? Não. São Carlos me levou para Araraquara. Viu falar de Araraquara? Terra da cana também. Terra da cana e da laranja. Do lado ali de São Carlos. Me levou ali para... Primeiro estágio que eu tive foi na Vilares, que fazia pórticos e locomotiva. Não era o meu caminho ainda, mas eu falei, legal para eu aprender mais um pouco. E eu conto também como horas de estágio. E aí eu aprendi a fazer um pórtico, que era para o porto de... Era nos Estados Unidos, se não me engano... Eu não lembro qual porto, se era de Nova York. Era um projeto, eu participei dele. Um pouquinho mais perto aqui só. Boa. Aprendi os cálculos dessa parte aí. E também conheci muita coisa sobre... Não fui para Nova York, mas como instalar um pórtico lá. E o outro lado era a locomotiva também, que meu pai foi ferroviário. Nossa. Né? Ele sempre ele cuidava da parte de movimento, que era logística. Né? Não tinha formação, mas ele até que teve uma carreira excelente nessa parte. E aí eu falei, cara, locomotiva tal, eu lembro, né, que eu gostava, tinha trenzinho e tal, meu pai falava muito. Agora eu tô vendo um projeto, então me entusiasmei, mas foi alguns meses, terminei o estágio, aí eu falei, e agora, né? Agora eu vou tentar ir pro meu ramo, que eu queria, automobilística. Eu falei, eu quero automobilística, gosto de dirigir, gosto de a parte de desenvolvimento do carro. E outra que treina no Brasil também. E falei, cara, vamos lá, né? Aí eu consegui para Resende, MAN Caminhões. E aí eu comecei a desenvolver de verdade veículos. Já era MAN? Não, era Volkswagen, caminhões e ônibus na época. Na verdade, antes eu passei pela GM, foi uma passada rápida, fiz a parte de GMC, entrei na parte de picapes, também como estágio. Era trainee estágio que eles chamavam, era o último ano de faculdade, então eu fui fazer Silverado. Pensei que você ia falar assim, ó. Fui na GM, fiz o Agile e fui embora. O Volks me botou lá pra fazer o Agile. Ou outros modelos, daí foi embora. Mas foi legal que foi um projeto também com relação com os Estados Unidos. Então a gente teve muito contato com a matriz lá em Detroit. Aí, lá é muito... A sinergia é muito para esses forte, modelos, né? não todos os modelos. Picapes, mas né? Picapes era direto. Então a gente participei da Silverado. Aí fui então caminhões. Aí lá foi mais raiz, porque caminhões e ônibus na época, que foi em 2000, quase na virada do ano, era mais... a gente tinha um consórcio modular e lá você tinha que projetar com os fornecedores juntos, né? E a gente projetava e testava lá. Então, projetar um ônibus e testar lá é uma aventura, na época, né? E a gente pegava chassi de ônibus, então eu fui responsável da parte de freio,
Então, desenvolvi freio e a parte toda de cooling também, de câmbio automático. Aprendi pra caramba. Pra ônibus? Para ônibus. Foi o primeiro câmbio automático de ônibus. Eu entrei no projeto para fazer para Goiás, que encomendou o estado de Goiás, 80 ônibus. E eu entrei, me deram esse projeto. É raro aí... até hoje, né? Hã? Até hoje é difícil. Não, tem agora, mas a versão que foi desenvolvida na época era uma versão ainda com... era a primeira, né? Então a gente teve muita tentativa e erro. Semi-automático? Não, era automático. Conversor Era câmbio, conversor de torque, câmbio da Allison na época, que era da americana. E aí, aprendemos tudo de cooling, da transmissão com motor você dirigia, a gente pegava o chassizão. Eu esqueci de perguntar. Você é daquele que metia o capacetão, igual você vê na Anchieta, igual você vê na rodovia. Aí, lá no fundo da fábrica, hoje a fábrica o banquinho era o banco escravo. Então, a gente pegava o banco escravo, então punha o capacete e eu era recém-chegado lá. E aí eu vi a parte de cooling e falei, bom, o projeto é teu, eu e mais alguns. Falei, beleza, então eu vou ajudar na parte de cooling, mas eu quero testar, né? Você pega aquilo lá sem nada de proteção, na verdade. Capacete, um banco escravo, que é o banco de madeira, sim. E você vai fazer a curva numa pistinha que tinha e dá toda a carga para ferver o negócio, né? Sim, sim. E um notebook você não segurava, a gente deixava os sensores lá no chassi preso. Aí encarroçamos um ônibus. Lá no sul, levamos para o encarroçador. Aí a gente começou a pôr notebook, começou a medir. Deu sucesso, os 80 carros venderam. Goiânia, na época, foi 2000. E depois a gente passou para outro, aí passamos para fazer ônibus motor traseiro. Aí entrei na parte mesmo de freio, todo o sistema de freio do ônibus ficou comigo. Aí surgiu uma oportunidade aqui na Anchieta, como programa trainee também. Apareceu a oportunidade e eu gostaria de voltar para São Paulo, que é uma família de Ribeirão Preto. Falei, vou ficar mais perto. Por que não, né? E eu gostava de ir lá, legal, um desafio, estava aprendendo muito. Só que eu tinha essa perspectiva também de voltar para cá, ficar perto. E falei também para a Alemanha. Eu tinha ainda no fundo, falei, eu vou ficar mais um tempo, eu vou embora do país, né? Eu já tinha isso em mente, né? Na época, falei até para minha noiva, falei, nós vamos casar, se prepara que nós não vamos ficar no Brasil, porque eu pretendo conhecer outras coisas fora. E aí surgiu a oportunidade de programa trainee da Volkswagen na Anchieta, aí consegui passar no programa, despedi de Resende, fui para lá, entrei na engenharia de carroceria como teste, toda a parte de carroceria. Automóvel. Esquece ônibus. Aí ficou para trás, tenho os colegas até hoje lá, encontrei faz um tempo atrás o pessoal de Resende. E aí comecei então testes de carroçaria. Aí eu me aprofundei nessa parte de rigidez, da parte de deformação da carroçaria, portas, tudo. Comecei a desenvolver essa parte. Com um ano na Volkswagen, uns alemães vieram, eu cuidava também da parte de teste, né? Test drive e tudo. E fomos fazer um test drive com os alemães, você está falando alemão, eu estava estudando alemão. E já estava falando o básico. Você estudava onde o alemão? Eu estudava eu tinha um curso particular, tinha uma mulher que ia dar aula para eu e mais 5, que a gente entrou junto, a gente pegou uma aula lá da Volkswagen à noite. Como eu morava em frente à Volkswagen, né? Que eu estava em Resende, mudei para um apartamento, peguei um apartamento em frente à Volkswagen mesmo para poder ir a pé. Aquele do outro lado ali? No Demarque, é um apartamento do lado em frente à Volkswagen, na Avenida Demarque. Ali atrás, sim. Ali a pé dos restaurantes. Sim, perto de onde tem o Mac ali. E ali era um apartamento pequenininho. Falei, cara, aqui não precisa usar carro, tudo lá da fábrica, beleza. E aí a gente fez então curso de alemão à noite. Mas que foda você ter essa... Sendo trainee? Porque era a chance que eu tinha. Falei, estou na empresa alemã e lá em caminhões eu já tinha essa ideia. Falei, cara, vamos juntar? Juntamos em 5, vamos rachar uma professora. Dava um descontinho e fizemos. E aí teve a oportunidade de fazer esse test drive. Foi legal, porque os alemães vieram para avaliar nossos carros. Era comum isso, né? Eles virem, a gente ir para lá, mas era mais eles virem. E a gente mostrou os nossos produtos aqui. Era o Golzinho, Paraty, né? Eu não sei se tinha mais Santana já estava saindo. Santana ficou até Santana tava, 5, acho. O Santana estava saindo, não era mais tão novidade, né? Era mais facelift. Tinha Kombi. Aí tinha Kombi, tinha Kombi, mas o foco era Gol, Voyage. Isso é 2000? Paraty 2000 e a Saveiro. O G3zão. Era isso aí. Então, o foco era aqueles carros. Eles vieram mudança radical. Radical. E eles vindo com a plataforma lá do... Não era PQ, era PQ23, era uma geração de suporte. Aí nós fomos andar nos lugares aí, fizemos um test drive muito doido, né? Fomos em vários lugares bem
Para andar com o carro era mais difícil, off-road e tudo, e o golzinho. E os caras adoraram. Falaram, meu, você que organizou tudo, e meu gerente foi ele, tudo, e a gente tentando falar alemão, ele falou, cara, você vai pra minha área lá. Eu falei, pô, beleza, né? Mas vamos falar com o meu chefe aqui, não. Teu chefe tá tudo certo. Ele já tem um residente lá, tinha um residente lá antes de mim. Sou chefe do seu chefe, meu. Ele falou, indiretamente eu sou matriz e tal. Eu falei, beleza, então vamos ir, deu certo. Um ano depois eu tava indo para lá. Não deu tempo nem de fazer passaporte à minha esposa, não tava muito em cima, né? E onde você foi especificamente? Eu fui para Wolfsburg. E foi trabalhar com o quê? Eu fui trabalhar com carroceria. Eu tava fazendo desenvolvimento de carro. Qual foi a primeira que você olhou e falou assim, olha isso aqui? Então, bom, teve vários choques, né? Tanto com o clima, como o avião já deu uma tremedeira para chegar. Eu falei, será que eu vou... Saindo do país, já vou cair com esse avião? O avião era Suíça. Minha mãe falava. Era de hélice, era Suíça, o avião... Eu falei, mano, tem ainda, tá? Eu falei, beleza, mas chegamos são e salvo, graças a Deus. Aí, o primeiro choque foi o tamanho, a dimensão da fábrica, a dimensão da engenharia, é outro porte. Mas o negócio legal é que, nesse período, eu tive a chance de fazer um trabalho lá. O acordo foi a gente fazer os trabalhos para o Polo PQ24, estava começando a gente fazer para trazer para o Brasil. Um carro mundial, ia virar um carro mundial. A gente ia fazer a nossa versão brasileira junto com eles, né, com o apoio daqui do Brasil. E também eu tive que fazer o Phaeton junto com eles. O né? Phaeton. Então eu tive que trabalhar uma parte da carroçaria. O A8 Volkswagen. Isso, era a novidade do momento, era o primeiro carro daquele porte, né, com o W12. Tinha a versão W12 na época do motor. Sim, sim. Era diesel? Era um monstro. Não, gasolina. Gasolina. Era um 2V6, 3 litros. Era um monstro. E aí, ele falou, pô, você vai ajudar a fazer esse projeto. Como parte Volkswagen AG. Eu falei, beleza, topei na hora, lógico, era o meu chefe de lá falando como expatriado. E aí, não só fiz a parte da parte de estrutura dele, a gente ajudou a testar, era a parte de teste, como também eu tive um curso de pilotagem na época, né? Porque como eu trabalhava com esse carro, ele atingia 300 por hora. Sim, sim. 300 km por hora. Aí eu fui ter um curso em Eira, que é o maior campo de prova que a gente tem. E tive cursos lá para poder justamente conduzir esse carro. E a gente aí, depois desse, a gente podia andar com Audi A8, tinha Audis que então a gente podia avaliar os carros. Então, foi esse foco da parte de teste, né? E com o Phaeton, Polo, fizemos, e aí testamos o Polo Sedan. Aí fizemos o projeto do Polo Sedan junto. O Polo Sedan teve aqui na Rússia, né? Se eu não me engano. Teve, na verdade, a gente fez ele aqui e exportamos para a Alemanha. Foi o Polo Sedan, o PQ24, que a gente fez ele fabricado aqui no Brasil e exportado para a Alemanha. E aí foi para a Rússia, foi um monte de país lá. Mas o projeto fabricou foi na nosso. Alemanha? Não, fabricou aqui. Só aqui? Lá só tinha o hatch, a versão Sedan fez aqui. Tem nenhuma outra fábrica que fez para a Rússia? Teve, se não me engano, foi feito uma versão na África do Sul, se não me engano, foi feito na África do Sul e na Índia depois. Na Índia foi feito também, que aí pegou a outra plataforma PQ25 logo depois. Mas o Polo Sedan foi nosso primeiro trabalho em conjunto, fazendo um mercado nacional exportado, depois do Fox. Pegar o Foxzinho lá, o Fox Sedan para os Estados Unidos. Sim, o Voyage. Isso, aí a gente fez o Polo Sedan, que foi feito por nós, lá na Alemanha, para um time brasileiro, fabricado no Brasil, exportado de volta para a Alemanha. Então foi um negócio que abriu muita a nossa imagem do Brasil para a Alemanha. Aliás, muito legal ter um Foxzinho americano lá com os piscas diferentes, os Você viu? para-barro e tal. Muito legal. Então, e tem os dois, né? Tem o Sedan e tem a Paratizinha, né? Também está guardado lá para relembrar isso.